Obrigado, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhores e senhoras. Em primeiro lugar, quero registrar a minha solidariedade, o meu apoio à luta dos moradores e das moradoras da Ilha do Governador contra essa tentativa, de submeter os interesses e a qualidade de vida dos moradores da Ilha do Governador à especulação imobiliária. Também minha solidariedade especial aos moradores que estão sendo ameaçados com remoção na Ilha do Governador. Eu me inscrevi para esse horário de fala especial para falar da passagem, infelizmente, no último dia 24 de julho, do grande companheiro Vito Gianotti. Muitos aqui conhecem e admiram o Vito. A vida e a obra do Vito só podem ser contadas a partir de três questões, conceitos fundamentais para a história da classe trabalhadora e da esquerda socialista em todo o mundo. Em primeiro lugar, o internacionalismo. Em segundo lugar, o classicismo. E, por fim, a disputa de hegemonia. Vito viveu e foi o mestre nessas três questões tão entrelaçadas. O internacionalismo proletário tem como fundamento a ideia de que a pátria dos trabalhadores é a sua classe. Essa política foi testada de forma substancial nos momentos de guerra, especialmente na Primeira e na Segunda Guerras Mundiais. Desde muito jovem, Vito demonstrou que sua verdadeira pátria era a classe trabalhadora. Deixou a Itália, onde nasceu, correu à Europa, morou em um kibbutz em Israel e depois se fixou no Brasil. Sua aventura era motivada pela solidariedade aos trabalhadores em luta, pela curiosidade e sede de conhecer diferentes experiências socialistas e de luta dos trabalhadores contra a exploração e as opressões que estão submetidos no capitalismo. Apesar da ditadura militar, Vito se instalou no Brasil e em pouco tempo já lutava ao lado de sua classe. Durante 50 anos vivendo aqui no Brasil, Vito morou em São Paulo e no Rio de Janeiro. Viajou por todos os estados da federação e por centenas de municípios, participando de reuniões e promovendo cursos e palestras. Conheceu o Brasil como poucos e talvez como nenhum outro, sua classe trabalhadora e suas lutas. Ao longo de todos esses anos, alguns muito duros, Vito Gianotti sempre manteve seu ideal internacionalista. Aos trabalhadores brasileiros sempre contou sobre a luta de classes em todo o mundo, repetindo a exaustão que nossa bandeira é a vermelha, símbolo do socialismo forjado pelo sangue de seus lutadores, e conclamando os trabalhadores brasileiros e de todo o mundo a unirem-se. Classismo era um termo muito usado por Vito, significando a ação autônoma e combativa da classe trabalhadora frente ao Estado e ao capital. Uma classe social se faz na luta, ao constituir identidade própria, organização própria e pelo acúmulo de experiências comuns sobre as diferentes esferas da vida e sobre as lutas sociais. Práticas classistas seriam aquelas que estimulam a classe trabalhadora a lutar não apenas por alguns interesses específicos ou localizados, mas pela superação de um modo de produção fundado na exploração e na dominação. O classismo permeou toda a vida de Vito, que, como seguindo uma bússola, encontrou no movimento de oposição metalúrgica de São Paulo e depois na CUT, em seus anos áureos, a base de atuação de luta contra a desigualdade social, pelo ideal libertário e pela profunda transformação social no Brasil e no mundo. Durante 22 anos, Vito Gianotti foi metalúrgico em São Paulo. Nem mesmo a perseguição sofrida nos anos de ditadura o fez se dobrar ou arrefecer seu espírito de luta.
Ajudou a construir a Oposição Metalúrgica de São Paulo, movimento que, ao lado do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo, foi a principal referência política para a constituição da CUT e de diversos movimentos sociais. Apesar de oposição ao sindicato controlado com mão de ferro pela ditadura, realizaram a primeira greve geral de uma categoria, enfim, nos anos 70, e ficou conhecida como a greve Braços Cruzados, Máquinas Paradas, retratada em filme com o mesmo nome. Diferente dos lulistas no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, a oposição metalúrgica era organizada de forma totalmente autônoma, pela base, por fora do sindicato oficial da categoria. Serviu de exemplo para a criação de centenas de outras oposições sindicais em todo o país e de bandeira política para os setores mais críticos da estrutura sindical corporativa no Brasil. Dentro da CUT, serviu como referência para a organização de grupos que não se aliavam ao grupo hegemônico capitaneado por Lula. Prisão, tortura, demissões, peleguismos, fraudes sindicais e muito mais. Tudo isso Vito enfrentou de peito aberto em sua luta por ver os trabalhadores se organizando autonomamente e lutando por um mundo melhor. Nesse período, Vito viu companheiros serem mortos ou presos, mas viu também um número maior de trabalhadores se tornando companheiros de luta. Conheceu diversas dificuldades, mas viveu também momentos de profunda alegria e ternura. Casou-se, teve 2 filhos, praticou o amor livre, aprendeu a beber e a falar palavrão, e fez centenas de amigos. Viveu o Brasil imerso nas esperanças mais inovadoras, combativas e libertárias da classe trabalhadora. Experiências que, sabia Vito, precisavam ser contadas, propagadas, que não podiam ficar restritas às vanguardas ou grupos determinados. Experiências que não eram contadas nos rádios, jornais e revistas da época, nem de época alguma em que esses instrumentos estão na mão da classe dominante. Experiências de classe que se faziam em lutas autônomas em todo o país, que precisavam ser contadas por instrumentos de comunicação autônomos dessa classe. Vito escrevia panfletos, fazia jornais da oposição metalúrgica, da CUT e muitos outros, e discursos. Estudava e praticava a comunicação de classe. Suas reflexões foram se transformando em instrumentos políticos, livros sobre a classe trabalhadora no Brasil e no mundo, sobre a CUT, sobre o peleguismo, sobre o jornalismo operário, sobre comunicação popular, além de cursos sobre imprensa sindical, linguagem, oratória, história e etc. A disputa de hegemonia de classe tornou-se então uma obsessão para Vito Gianotti. Obsessão que, como tudo para Vito, era realizado com amor. Amor que se transformou em casamento com a jornalista da CUT do Rio de Janeiro, Cláudia Santiago, com quem Vito, nos anos 90, criou o Núcleo Piratininga de Comunicação. Vito, então, se mudou para o Rio e passou a trabalhar no NPC, escrevendo livros, produzindo jornais, revistas e viajando o país, dando seus cursos sobre as lutas e a comunicação de sua classe. Vito e o NPC se tornaram referências para dirigentes e jornalistas sindicais, para intelectuais e estudantes que refletiam sobre a luta de classes no Brasil e para militantes de todos os tipos de movimentos sociais. Grupos de diferentes origens, com atuação em diferentes bases sociais e adeptos de diferentes ideologias e formas de organização, tiveram em Vito e no NPC uma referência. E Vito e o NPC souberam refletir essa diversidade. Multiplicaram suas reflexões e publicações refletindo a diversidade das lutas da classe. Livros sobre linguagem e disputa de hegemonia, agenda sobre a comunicação, as lutas e as e os personagens da classe trabalhadora, cursos sobre comunicação popular e comunitária. Como resultado, uma geração de militantes espalhados em diversos estados e movimentos que hoje repete que meios de comunicação autônomos e que disputarem hegemonia com todos os meios de comunicação possíveis são condições fundamentais para a vitória dos trabalhadores e do socialismo. Vito foi
um verdadeiro intelectual orgânico da classe trabalhadora, um operário fluente em 7 línguas, que produziu mais de 30 livros, entre as centenas de outras publicações com as quais colaborou. Um trabalhador que percorreu o mundo movido por seus ideais e que não acumulou riquezas, mas amigos e admiração. Sua importância, quando o tema é comunicação popular, é comparada com as de Paulo Freire na educação ou de Augusto Boal no teatro. Sua trajetória política e intelectual, sua dedicação à luta e seu despojamento quanto aos bens materiais, cargos ou títulos o tornam um exemplo ainda mais importante. Exemplo de que para mudar o mundo é preciso uma prática desde baixo, que a autonomia não se negocia e que se há pessoas que se indignam verdadeiramente contra toda e qualquer injustiça do mundo. Pessoas como Vito, que viveu para enfrentar essas injustiças. Para mim, que há tantos anos admiro o Vito, que reconheço nele o verdadeiro revolucionário, um dos maiores da história do Brasil e, por que não dizer, do mundo, tê-lo em muitas e muitas das atividades do meu mandato foi provavelmente a maior honraria que tive. O Vito foi um parceiro desde a minha primeira candidatura a deputado estadual em 2006, quando nós realizamos um seminário, de reflexão política sobre a tarefa de uma candidatura socialista, de uma candidatura revolucionária, e o Vito me lançou um desafio. O Vito disse que o papel de um parlamentar comunista numa sociedade capitalista é o de ser caçado. Que se eu fosse algum dia eleito parlamentar e não tivesse meu mandato cassado, é porque eu não estaria representando bem a classe trabalhadora. Eu quero dizer ao Vito Gianotti e a todos os companheiros que eu não sei se um dia eu terei meu mandato cassado ou não, mas que eu tenho o compromisso de não mudar a minha atuação parlamentar, de não ceder nenhuma vírgula no meu ideal e nos nossos ideais em função da minha sobrevivência política no parlamento. Não é esse o meu objetivo no parlamento, muito pelo contrário. Meu objetivo no parlamento é ajudar a construir a consciência de classe no Brasil, de que a própria superação do parlamento é necessária pela construção de uma outra forma de organização política que seja verdadeiramente democrática e não essa ditadura do capital que o parlamento faz disfarçar em democracia, como se houvesse democracia no Brasil ou em qualquer outro país do mundo nesse momento. Tendo em meu conselho político, poder ouvir suas sugestões, reclamações e até elogios, era certeza de que eu estava tentando acertar. Perder um companheiro desse tamanho, com a sua história e ainda por cima um amigo, foi talvez a mais dura e sofrida perda que nós poderíamos ter. Porém, para honrar sua memória e tudo que ele fez por mim, pelo meu mandato e pelas lutas da classe trabalhadora brasileira, os que conhecem o Vito Gianotti sabem que eu sou obrigado a encerrar esse discurso com as seguintes palavras: a luta continua, porra!